E o que eu queria, na verdade, hoje aqui, é mostrar uma outra face de Anísio, que é uma face assim que não é muito conhecida. A face dele como educador é tão poderosa, né, que inibe, na verdade, de você perceber, de ver outras facetas extremamente interessantes, criativas do próprio Anísio, né? Então, eu vou trabalhar aqui hoje muito a partir dessa perspectiva, né? Um Anísio da cultura, um Anísio das políticas culturais, né? É um Anísio ainda pouco conhecido, mas eu espero que seja cada vez mais conhecido. João publicou 2 livros que me parecem muito importantes. Um primeiro que se chama Anísio em Movimento, né? Nesse livro, Anísio em Movimento, existem alguns artigos, particularmente o artigo que foi escrito por Carlos Eduardo da Rocha, que chama Anísio Teixeira e as Artes na Bahia, que é muito interessante, que é um artigo quase pioneiro dessa conexão de Anísio com as artes, né? E o próprio João Augusto depois lançou outro livro, em 2014, que é um livro que ele chama, que ele intitula já um livro voltado mais para a relação entre Anísio Teixeira e a cultura. O título do livro até é esse, né? E aí a outra contribuição do João Augusto, ele tem nesse livro um texto chamado Incentivador das Artes, né? Mas, além da contribuição importantíssima de João, tem outras contribuições em termos de bibliográficos que são fundamentais. O artista plástico Santos Caldaferri, que é um artista importantíssimo do modernismo artístico da Bahia, ele escreveu um livro chamado Os Primórdios da Arte Moderna da Bahia. Esse livro foi publicado em 1998, e nesse livro ele fala muito da atuação de Anísio em relação ao movimento modernista que estava se instalando na Bahia naquele tempo. O modernismo na Bahia é um pouco tardio em relação ao modernismo no Brasil. Só para vocês terem uma ideia da importância e da envergadura das iniciativas culturais de Anísio. Eu vou listar aqui rapidamente, não vou me demorar demasiado nisso, mas vou listar aqui. Em 47, Anísio vai apoiar a montagem da opereta Narizinho, que é baseada no livro de Monteiro Lobato. Essa opereta foi dirigida por Adroaldo Ribeiro Costa e teve uma ampla repercussão estadual e nacional. Ela foi apresentada no teatro, na época, Teatro Guarani, né? Cine Teatro Guarani, hoje Glauber Rocha. Em 1950, Anísio vai acolher na Secretaria de Educação e Saúde a fundação do Clube de Cinema da Bahia, dirigido pelo crítico Walter da Silveira, que esse clube de cinema vai ter importância fundamental na constituição de todo o movimento do ciclo baiano de cinema, da formação de cineastas como Glauber Rocha, Orlando Senna, Geraldo Sarno, Guido Araújo, dentre outros. Então, é algo assim fundamental. E está lá Anísio acolhendo o Clube de Cinema via Secretaria de Educação e Saúde. Em 1950, ele vai patrocinar o 3º Congresso de Escritores Brasileiros, organizado pela Associação Brasileira de Escritores. Ele vai acolher isso em Salvador. Uma publicação importantíssima para esse movimento de modernização das artes, chamado Caderno da Bahia, que é uma publicação essencial, aliás, belíssima. Quem já teve a oportunidade de ter contato com ela, é belíssima, com textos muito interessantes. Ela recebe o apoio financeiro da Secretaria. Uma das atitudes mais notáveis de Anísio, enquanto secretário, nesse vínculo com a cultura e com as artes, foi a encomenda que ele fez a jovens artistas modernos baianos, que naquele momento não eram tão reconhecidos pela sociedade, muito pelo contrário, alguns eram muito mal vistos até. A encomenda que ele fez para que esses artistas modernos pintassem os murais que estão hoje nas escolas clássicas, e principalmente na Escola Parque. Na tese de Nivaldo, ele vai mostrar muito, ele discute, uma parte grande da tese, ele discute o plano de edificações escolares de Anísio Teixeira, que era novamente um vínculo entre edificação escolar e o apoio à arquitetura moderna que estava se implantando na Bahia naquele momento. Quer dizer, o tempo todo Anísio preocupado não é só
dá apoios esporádicos na área de cultura, é preocupado com... Ele tem uma atitude clara em defesa do modernismo cultural, né? Quer dizer, as ações deles, quando ele dá apoio ou quando ele tem iniciativa, é sempre nessa perspectiva de modernizar culturalmente a Bahia. É interessante que, no livro de João Augusto, Diógenes Rebouças, um dos maiores arquitetos modernos da Bahia, ele vai dizer uma coisa muito interessante. Ele diz assim: é preciso adotar a hipótese de que o reitor Edgar Santos, criador da UFBA, amigo de Anísio, teria se inspirado naquele projeto para promover a construção de unidades de artes integradas na própria universidade. Olha o vínculo aqui entre Anísio e Edgar Santos, entre o projeto para o Teatro Castro Alves de Anísio e depois o que viria a ser uma das coisas mais singulares da UFBA, que é, na verdade, a constituição de suas escolas de arte, né? De seu projeto cultural. A UFBA tem um projeto, nós estamos fazendo uma grande pesquisa, eu estou escrevendo até um texto sobre a história cultural da UFBA, que mostra como a UFBA tem um projeto cultural singular em relação às outras universidades federais brasileiras. E aqui o que Diógenes está propondo, quanto hipótese, é que há uma conexão desse projeto de Edgar com o projeto de Anísio. Lembrar também, essa preocupação de Anísio, ela extrapola, inclusive, esse momento, aqui eu peguei muito o momento dele enquanto secretário de Educação e Saúde do Estado da Bahia. Mas, por exemplo, Anísio, ele traduziu um livro chamado Cultura e Sociedade, que é um livro do Raymond Williams, que é um dos pais dos estudos culturais. A primeira tradução desse livro, esse livro já tem, eu acho que mais, talvez 2 ou 3 traduções no Brasil. A primeira tradução foi de Anísio. Isso naquele período lá depois de 64, certo? Naquele período que ele estava sendo perseguido e tudo, ele traduz um livro de um autor que é fundamental de estudos culturais, um dos inauguradores dos estudos culturais, né? Só para a gente pensar assim, as antenas de Anísio, né? Como ele está antenado culturalmente. Mas eu queria também destacar um outro dado, não só o Anísio cultural, mas o Anísio também que vai dialogar muito com a questão das políticas culturais. O historiador recentemente falecido, né, Luiz Henrique Dias Tavares, um dos baluartes da história da Bahia, né, ele vai dizer, né, que Anísio Teixeira fundou o Departamento de Cultura no interior da Secretaria de Educação e Cultura. A Secretaria de Educação e Saúde, a Secretaria de Educação e Saúde, que Anísio era o secretário, ele tinha atribuição no campo da cultura, mas não tinha nenhum setor específico que trabalhasse com o campo da cultura. Então, Anísio vai estar preocupado com isso. Ele vai criar um departamento. Quer dizer, esse departamento é a primeira institucionalidade que existe dentro do Estado da Bahia voltada à questão cultural. É muito importante isso. Quer dizer, Anísio está aqui sendo o inaugurador das políticas culturais da Bahia. A importância fundamental da cultura, a presença fundamental de Anísio na cultura brasileira e baiana, o papel importante dele na modernização, na implantação e na consolidação do modernismo na Bahia e a inauguração das políticas culturais na Bahia. Então, é um pouco isso, minha fala. Agradecer muito o convite. Eu acho que é muito importante que a gente tenha essa visão cultural, político-cultural de Anísio, porque nesses 120 anos ele está vivo, né, e atual.